Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será matemática e nós iremos fazer uma revisão sobre os conteúdos que nós já vimos até aqui. No capítulo 1, nós falamos sobre as propriedades da adição. E nesse capítulo, nós relembramos a propriedade comutativa, a propriedade associativa e o elemento neutro. A propriedade comutativa, ela afirma que mesmo que a gente some dois números naturais em uma ordem diferente, o resultado não vai ser alterado. Então, a propriedade comutativa diz que independente da ordem que você some, o resultado será o mesmo. Já na propriedade associativa, diz que quando nós somamos três ou mais números, nós podemos associar eles de formas diferentes, que também não iremos alterar os resultados. Ou seja, quando eu tenho mais de três parcelas, eu posso agrupar para fazer o somatório de qualquer forma que o resultado não será alterado. É onde nós utilizamos o parênteses. E falamos também sobre o elemento neutro, onde nós sabemos que o elemento neutro da adição é o zero, tá? Não podemos confundir com o elemento neutro da multiplicação, são diferentes. E no capítulo 2, que a gente fala sobre a relação da adição e da subtração, nós estamos falando sobre a prova real, que é a operação inversa, ou seja, sempre que eu tenho uma continha de adição, para eu ter o inverso dela, eu faço uma subtração. E quando eu tenho uma continha de subtração, o inverso dela é a adição. No capítulo 3, nós falamos sobre a multiplicação de números naturais, onde nós falamos sobre a multiplicação com algarismos de segunda ordem, ou seja, aqueles que têm duas casinhas. Como vocês podem ver aí no exemplo, quando nós temos uma multiplicação com algarismos de segunda ordem, primeiro nós fazemos a continha do primeiro número e depois nós fazemos a continha do segundo número. No capítulo 4, nós falamos sobre o algoritmo da multiplicação, que é uma forma de fazer as continhas, né? Aquela forma quando a gente arma as continhas para conseguir efetuar. Assim como no capítulo anterior nós falamos sobre a multiplicação com algarismos de segunda ordem, nesse capítulo a gente fala de multiplicação na forma geral também. Então, só multiplicação. Já no capítulo 5, nós falamos sobre as propriedades da multiplicação, onde nós temos a propriedade comutativa, a propriedade associativa, o elemento neutro e o elemento nulo, tá? Vamos relembrar aí essas propriedades. A propriedade comutativa, ela afirma que, independente da multiplicação, da ordem em que eu multiplicar os fatores, né? Nesse caso aí da multiplicação, nós chamamos de fatores e o resultado nós chamamos de produto. Então, independente da ordem que eu multiplicar os fatores, o resultado será o mesmo. Já a propriedade associativa bem diz que se eu associar os dois primeiros elementos, os dois primeiros fatores, ou, por exemplo, os dois últimos, não irá alterar o meu resultado. Ou seja, como vocês podem ver no exemplo, se eu fizer a continha aí, eu tenho aí 2 vezes 8 vezes 10. Se eu fizer 2 vezes 8 e o resultado eu multiplicar por 10, eu vou ter o mesmo resultado que se eu multiplicar 8 vezes 10 primeiro e depois multiplicar o 2. Para fazer essa associação, a gente usa os parênteses para indicar a ordem em que nós estamos efetuando essa continha. O elemento neutro na multiplicação é o número 1, diferente do elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição é o zero. Por quê? Todo número somado a zero não vai alterar o resultado, ou seja, vai ser ele mesmo. Se eu fizer 10 mais zero, o resultado é 10. Então, essa é a característica do elemento neutro. É um número que não altera o valor, né, da conta. Então, na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Por quê? Por exemplo, 2 vezes 1 é 2. Diferente de se eu fizer 2 vezes 0, porque 2 vezes 0 é 0. Então, na multiplicação, o elemento neutro é o número 1.
E na adição, o elemento neutro é o número 0. Já o elemento nulo, que existe na multiplicação, ele tem o poder de zerar a conta. Então, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, o elemento nulo, ou seja, o nulo é 0, não tem valor. O único elemento que tem esse poder é o 0. Então, o elemento nulo é o 0. Agora no capítulo 6, nós falamos sobre as expressões numéricas. Nós já vimos algumas expressões, nós já aprendemos a calcular. E nesse capítulo aí a gente fala um pouquinho sobre as prioridades das expressões. Ou seja, expressão é toda situação que envolve mais de uma operação. Quando eu falo operação, quando eu falo operação, eu falo de adição, subtração, multiplicação, divisão. Essas são as 4 operações. Então, quando eu tenho uma continha que eu uso mais de uma operação, eu tenho uma expressão, ou seja, mais e menos, mais e vezes. Aí nós aprendemos a calcular uma expressão, nós aprendemos a lidar com prioridades. Nós aprendemos aí que existem 3 prioridades dentro de uma expressão: as chaves, os colchetes e os parênteses. E nós aprendemos que nós sempre devemos resolver as expressões nessa ordem. Parênteses primeiro, numa expressão eu resolvo tudo que está dentro do parênteses, depois eu resolvo o que está dentro do colchetes e depois eu resolvo o que está dentro das chaves. E aí sim, depois que não tiver mais nenhum sinal de prioridade, eu resolvo a continha e dessa forma eu chego no resultado. Agora que nós conseguimos revisar todos os capítulos que nós vimos aqui, vocês conseguem fazer a avaliaçãozinha de vocês com calma, tranquilidade, leiam os problemas, tenham atenção na hora de fazer, porque tá tudo muito tranquilo. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.